Bom dia, uma ótima manhã para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Estamos ao vivo aqui diretamente de Belo Horizonte no programa Manhã Viva. Eu espero que realmente esse dia tenha sido uma manhã bem viva, viu gente? Nada de ficar na morte, na tristeza. Vamos levantar a cabeça, vamos sorrir e ter esperança. Eu estou de verde, hein? Verde é esperança. Esperança, confiança no Senhor sempre. E eu gostaria de te fazer uma pergunta. Como que você faz quando o seu filho pequeno, ou seu neto, seu afilhado faz certas perguntas para você? Faz aquelas perguntinhas, como conversar com certos tabus com as crianças e adolescentes. Ainda mais naquela fase da curiosidade. Como podemos sentar, conversar, saber dialogar nessa fase? É o que vamos conversar no programa de hoje. Está aqui comigo para falarmos sobre isso, Cleiton José Paixão. Bem-vindo, Cleiton, psicólogo, bem-vindo aqui no Manhã Viva. Também Daniele Matos, bem-vinda, Daniele. Obrigada. Também mestre em psicologia. Temos dois psicólogos aqui, viu, gente? Eles vão responder tudo para nós. É ou não é? Vamos tentar ajudar. E para adoçar um pouco a nossa manhã, está aqui conosco mais uma vez Amanda Freitas. Bem-vinda, Amanda. Obrigada. Que vai fazer um bem casado. Um bolo de bem casado. Um bolo bem casado, viu, gente? Tem aquele bem casado pequenininho e hoje vai fazer um bolo. Imagina só, dar água na boca, né? Já já vamos aprender. Bem-vinda, viu? Obrigada. E eu vou chegando aqui para a nossa sala de entrevista, para a gente já começar a entrarmos no assunto. Eu gostaria de perguntar para vocês, né? As crianças têm aquela fase, principalmente da curiosidade. Elas têm aquela necessidade de saber tudo. Mãe, por que aquilo? Mãe, por que aquilo? Por que fulano está assim? E como chegar para a criança sentar e conversar com ela? Responder as perguntas, né? É muito interessante porque é uma fase que todos nós vamos passar e todos nós passamos por ela. E quando a gente fala questão de conversar com as crianças, é muito interessante, porque não existe uma idade para conversar com as crianças. A criança ela vai trazer a oportunidade de você poder dialogar com ela. Seja temas tranquilos de lidar, como os supostos temas tabus, né? Aqueles difíceis, né? E quando a gente pensa que a criança vai chegar com aquela pergunta que você não vai ter resposta, talvez a resposta mais simples que vai ser. Né? A gente só temos que lembrar, o pai e a mãe, ele tem que estar sempre ali, observando, sabendo que a pergunta não vai surgir do nada, ela vai vir após um fato, uma situação, né? E com isso aí, os pais estando atentos, sempre tendo aquele diálogo aberto, esse diálogo bem fácil com a criança, o tabu ele vai ser superado, aquele diálogo que parece assim insuperável, ou até difícil, vai existir, né? Eu acho que em todas as fases, né, Daniela, da idade, a gente sempre tem essa situação, né, da criança, né? Então, acho que é mais assim. Se a criança pergunta, é porque é uma criança saudável. A criança que não pergunta, né, que não tem os porquês, é uma criança adoecida. Aí sim, essa a gente precisa se preocupar com ela. Né? Então, a criança saudável, né, tem até uma poeta pernambucana que diz que infância são ânsias. Então, enquanto a criança está ansiosa para saber, curiosa para saber o que acontece, essa fase é uma fase muito importante, porque a criança, por isso que criança não trabalha, né? Porque ela está fazendo um trabalho árduo, psíquico, de construção da sua identidade e do sentido da sua existência no mundo. Então, por isso que é muito importante valorizar a pergunta da criança, né? Reconhecer isso como saudável. E é importante, né, que os pais, os responsáveis, sentem, né, e dialoguem com a criança, porque senão ela vai buscar resposta em outros lugares, não é verdade? É o que muitas vezes a gente vê hoje, é um distanciamento dos pais para com os filhos, que é uma coisa que, infelizmente, só vai abrindo lacunas, e esse diálogo só vai ficando precário, até o ponto de não existi-lo, que muitas das vezes é o que a gente depara. Quando a gente fala assim, falta limite, falta educação? Falta, mas falta aproximação, né? Quando a gente tem que lembrar que os pais é que vai estar encarando essa educação de pedir uma licença, de ser educado, aí os pais têm que chamar essa autoridade para eles.
né? A gente sempre tem que ver que os pais são espelhos dos filhos. E isso está ficando em segundo plano. Infelizmente, estamos criando os filhos sem uma liderança, sem ter essa observação desse pai, dessa mãe, desse que vai trazer valores, vai internalizar valores das crianças. Então, quando você depara com uma criança que você fala assim, o diálogo está difícil com ela, será que o diálogo está difícil com ela ou será que ela não reconhece o outro como alguém que ela possa dialogar? Né? E isso a psicologia vai deparar dentro dos consultórios, né? Porque os exemplos sociais a gente vê toda hora, mas esse pai, essa mãe que quer dialogar, mas não sabe, chega até a gente. Quando chega, aí que a gente vai ver, foi totalmente distorcido essa situação, né? A questão do tabu, né? Muitas das vezes se esbarra nos próprios valores, preconceitos, dificuldades que esses pais viveram, né, na educação que eles tiveram. E quando a criança trata de alguma pergunta, de alguma questão com tanta naturalidade, né, como essas perguntas que você citou, né, vai esbarrar diretamente naquela dificuldade, naquele assunto que foi tão reprimido, né, por esses pais durante a educação deles. E pode ser que tenha um pai, uma mãe esteja nos acompanhando, falei, como eu ter esse tipo de conversa com meu filho, com minha filha, se eu não tive quando criança? Sim. Como fazer isso? Pois é, né? A primeira coisa é, de fato, tratar essas perguntas com naturalidade, conhecer o seu filho, né? Reconhecer que se ele fez essa pergunta, independente da idade em que ele estiver, porque ele precisa de uma resposta, ele está ansioso, né? E tem que realmente se felicitar pelo fato da criança estar perguntando. Né? O que a gente tem recebido, às vezes, no consultório, é de crianças muito desvitalizadas, que perguntam pouco, né? Crianças muito apáticas com a vida, né? Em estados deprimidos mesmo, né? Que isso nos preocupa. Então, primeiro uma reconhecer. Depressão infantil. Sim, né? Então, primeiro reconhecer. Que bom que meu filho está perguntando, né? Então ele está vivo, né? Tem vida. Bom, ele está vivo, ele está curioso, né? Isso é algo muito positivo, né? E segundo, responder na medida em que essa criança é capaz de compreender. Muitas das vezes a criança pode te ajudar a responder. Meu filho, você está me perguntando, o que você já sabe sobre isso? Né? Então, tentar construir essa resposta junto com a criança, né? Porque daí, às vezes, uma pergunta simples, a gente fica elaborando uma resposta muito grandiosa, muito complexa, mas não é aquilo exatamente que a criança está perguntando. Cria até mais dúvida, né, Daniela? A gente vai Cria percebendo essas dificuldades. E a criança é simples, né? Demais, muito simples. É muito fácil você chegar e responder uma criança. E nós é que inventamos tantas coisas, imaginamos tantas coisas, né? E às vezes uma resposta muito simples já iria responder. Né? Porque se a gente for ver bem, os pais, quando vai conversar com a criança, muitas das vezes ele leva o comportamento adulto para dentro do diálogo. Aí que muitas das vezes cria mais um afastamento. Não é ser infantil, né? Não é ser pueril no comportamento com a criança ou com o adolescente, mas sim conversar uma linguagem mais clara dentro do que o jovem vai entender, né? Dentro do que ele pode se absorver daquilo. Até mesmo porque o jovem ou a criança, ele vai ter os conflitos. A gente muitas das vezes pensa que a criança está ali feliz, saltitante, brincando e não tem problemas. Aí que a gente se engana, porque ela vai ter os seus conflitos de identificação, né? A criança ela vai começar a fase de adolescência a procurar grupos para se identificar, roupas. E a gente, como seres, nós precisamos desses tutoriais, moda, política, religião. Nossos nortes vão estar aí. Então, quando você pensa que uma criança, um adolescente, ele vai ter uma linguagem única que é a sua casa, mero engano. Ele vai ter várias linguagens ali por trás. E essa abordagem dos pais, como a Daniela diz, tem que ser uma abordagem desde criança, com uma linguagem que você possa passar para a criança simples, mas objetiva, né? Muito objetiva. Eu até estava conversando com a Jane, produtora do Canção
Ela teve um depoimento que ela colocou na página, muito interessante, que a mãe dela, ela estava passando por uns problemas sociais, né, como todo adolescente, todo jovem passa, do conflito, e a mãe dela falou, minha filha, muda, procura um programa adequado, vai numa missa, vai num encontro religioso, nada. Foi assim, foi tempos e tempos ela narrando essa situação. Quando a mãe dela fez uma releitura dela, que a mãe dela falou assim, espera aí, eu estou usando uma linguagem minha para minha filha. Ela não vai entender, não vai entender. Ô filha, tá passando um show aqui, vem cá ver. Ela foi, e na hora que ela viu que ela identificava com o show que estava passando da Canção Nova, que ela viu jovens ali, a linguagem com a mãe mudou, a mãe conseguiu o objetivo que queria. O que eu usei esse exemplo? Para mostrar que se desde pequeno eu vou usando essa linguagem minha para a criança, para tudo quanto é resposta, eu dou uma resposta muito séria, muito dura, até mesmo fora do contexto que ela perguntou, eu vou afastar talvez. Eu vou criar até uma certa repulsa. A criança vai, vou perguntar ao meu pai não, porque se eu perguntar a ele, ele vai fechar a cara, ele vai me tratar de uma forma. Mas quando os pais observam, olha, meu filho gosta disso, vamos conversar, trazendo isso para o tema como um pano de fundo, mas eu não vou fugir ao diálogo, ele consegue o objetivo que ele quer, né, Daniela? E o que a gente vê muito, né? Nós estamos também acompanhando, né, assim, uma brincadeira que eu acredito que de brincadeira não tem nada, né, que é da Baleia Azul, que tem sido um grande malefício para as crianças e adolescentes, né? Então, assim, como os pais como devem abordar os seus filhos, né? Devem estar atentos, né? Perguntar especialmente aqui para a Daniele. Então, estar atento é desde sempre, né? Não é só no período da adolescência, porque muitos dos comportamentos que o adolescente traz refletem qual a infância, né, que ele teve, quais os recursos em que ele teve para lidar com as frustrações, com as dificuldades do viver, né? E aí, né, como abordar essa questão dos jogos, né, inclusive o da Baleia Azul, de fato estreitar as relações de confiança, né? Muitas das vezes o adolescente, ele simplesmente está curioso para saber como que funciona, né, esse jogo, quais os efeitos que ele tem, ele está curioso acerca da morte, acerca da vida. Então o jogo é talvez um recurso que esse adolescente teve ao alcance dele para pensar, refletir sobre isso. Né? Assim como o brincar é para a criança, né? Não sei se vocês já repararam, o brincar da criança geralmente é trágico, sempre tem morte, sempre tem, né? Pega o soldado, brinca de soldadinho que mata, pega espada, né? Conflitos, né? Éticos e, enfim, né? Sempre trágicos. O adolescente também tem essa necessidade de buscar canais para elaboração dessas questões vitais sobre a morte, sobre a vida, sobre a continuidade, sobre o futuro, né? Então, oferecer um outro espaço para se conversar sobre isso, né, pode, muitas das vezes, auxiliar nesse processo elaborativo e evitar, assim, né, uma passagem ao ato, por exemplo, né, nesses casos tão tristes, né, que aconteceram. E às vezes porque também é aquilo que nós falamos, eles vão buscar o apoio, o conhecimento nesses grupos, né? E porque o pai e a mãe não tem como responder, não está dando aquela atenção que ele está pedindo naquele momento, que muitas vezes a pergunta, o questionamento que ele vai fazer não é só falado, né? Pode ser com gestos também, né? Os pais precisam também estar atentos a isso, né? Com certeza, essa questão, a gente tem que puxar um pouquinho a orelha de alguns pais, porque é o seguinte, quando você pensa em jogos assim, e o adolescente vai chegar a abordar os pais, é uma vitória. Só dele abordar os pais sobre o jogo já é uma vitória imensa nos dias de hoje. Mas e esse que não aborda? Aí que a gente tem que olhar, a gente vive uma sociedade, e todos os países vivem isso, de um empoderamento dos jovens, das crianças, com tablets, celulares, né, as mídias. E com isso o excesso de informação é grande, mas não há um filtro. Porque esse adolescente, essa criança, ele ainda está em um processo de maturação, de criar limites,
de criar responsabilidades. Então, muitas vezes essas informações chegam e vão chegar de uma forma a deixar ele meio balançado mesmo, como a Daniele disse. E se a gente for perceber, todos os jovens vão ter acesso a essas informações. Porém, o jovem que muitas vezes é afetado por essa informação, ele já vem num processo de adoecimento. Pô, a gente pode muitas das vezes ter ali um quadro de ansiedade já bem alterado, até mesmo de uma depressão por trás. Então, na hora dos pais abordarem, que é muito delicado, se esse pai já perdeu essa confiança do filho, se já criou um distanciamento, porque aí, volto a dizer, o pai, ele criar é uma coisa, educar é outra, está no mesmo pacote, mas o educar, aquilo de se manter um diálogo, de conviver, de compartilhar, ele tem que estar sempre como algo que não possa perder. Mesmo que o filho se identifique com uma religião diferente, se identifique com uma cultura diferente dos pais, um vestimento de roupa, tem que haver o diálogo. Porque na hora que o pai consegue fazer essa linha de diálogo, esse filho tem esse encorajamento de perguntar, cabe aos pais, se não deu conta, procure uma ajuda dos profissionais. Porque a gente sabe que é difícil você comentar certos assuntos, porque muitas vezes já tem um trauma familiar por trás, já tem uma situação que eu não vou dar conta de falar, que pai, a gente vê eles como super-heróis, mas eles não são 100% super-heróis, eles precisam dessa ajudinha extra. Então, o profissional da psicologia, que somos nós, estamos atentos a essa mudança de comportamento, mas os pais muitas vezes não estão. O filho começa a se trancar muitas vezes no quarto, ele começa a ter uma vida totalmente aversa ao que ele tinha. É uma criança extrovertida, ela faz uma introversão. E aí nós vamos difícil. Para o nosso intervalo, o assunto está muito bom, né, gente? E você pode estar mandando também a sua pergunta, a sua dúvida, pelo nosso Instagram, @manhãviva, ou também no nosso Facebook, facebook.com/manhãviva, que eu vou estar lendo daqui a pouquinho aqui no segundo bloco. Até já, espero você. Eu quero fazer um convite para você. Nesse próximo final de semana, a Canção Nova aqui de Belo Horizonte estará promovendo o aprofundamento de cura interior. Nós estávamos falando no primeiro bloco, né? Como os pais também precisam de serem curados, tantos traumas, tantas marcas, porque isso até pode passar, né, para os seus filhos, até na educação, pode refletir na reeducação dos seus filhos, você sabia? Pois é, e a Canção Nova estará promovendo este encontro com o padre Delton Filho, da comunidade Coração Fiel, né, e também Tiago Tomé, da comunidade Canção Nova, que no sábado à noite estará fazendo um show oracional aqui na Canção Nova, com orações, né, ele testemunhando um pouco da sua vida como missionário. Você pode estar entrando em contato conosco, fazer a sua inscrição, que ainda tem vagas para esse aprofundamento, pelo nosso telefone 3306-6690, ou também pelo Facebook da Missão Canção Nova Belo Horizonte, entrar no Facebook e fazer lá a sua inscrição. Venha participar conosco, que é muito importante. Quero mandar um abraço aos nossos parceiros na evangelização, Sempre na Moda, Campanário, LN Decra e também Lavessa Showroom em Semijoia. E a produção do programa preparou um VT, né, listando alguns assuntos polêmicos que os pais muitas vezes enfrentam para falar com seus filhos. Vamos acompanhar. Algumas dicas de como falar assuntos polêmicos com os filhos. Não se esquive do assunto, avalie a idade do seu filho e converse com ele. Não criem monstros, trate o assunto com leveza, sem forçar a barra em conceitos bons e ruins. Não leve na brincadeira as perguntas que eles fizerem, por mais bobas que pareçam, pois para eles são importantes. Lembrem que os filhos entendem mais aquilo que os pais fazem do que falam. Portanto, não basta conversar sobre as consequências ruins das drogas, por exemplo, se os pais chegam em casa alcoolizados e brigando. As atitudes precisam ser coerentes com o discurso.
Pois é, né? Corrigindo, gente, nós separamos dicas de como falar com assuntos polêmicos. Então, corrigindo, estão aí algumas dicas, né? E eu gostaria que vocês comentassem, né? O primeiro, não se esquive do assunto, avalie a idade do seu filho e converse com ele. A idade da criança, né? Muitas das vezes a gente subestima a capacidade que a criança tem de saber de determinados assuntos. A gente esqueceu da nossa infância, esqueceu de como que nós também éramos curiosos e ansiosos para saber, e quando uma criança faz determinada pergunta, geralmente a gente se assusta. Né? E numa tentativa talvez até mesmo de proteger a criança, a gente não responde, se esquiva. Então é muito importante. Depois eu falo. Depois eu falo, né? E existem situações muito complexas, né? Às vezes chegam mesmo a trazer uma certa confusão na cabecinha da criança, né? Tô lembrando, por exemplo, de um caso em que eu acompanhei no consultório, em que o avô da criança faleceu. E nada se falou sobre o assunto, a criança continuou indo na casa dos avós e isso acabou, né, virando realmente um grande monstro, né, como vocês colocaram no VT, na cabecinha dessa criança. Né, ela criando as suas próprias teorias sobre o que aconteceu com o vovô, né, e ninguém conversava, né, claro, né, a família tinha seus motivos para não falar, isso causava muita dor, né? Às vezes falava-se algo, um mito, né, para a criança, tentando poupá-la, mas virou um grande outro problema, né? Porque essa criança começou a desenvolver sintomas porque ela foi percebendo que não se podia falar, não se podia saber, isso refletindo inclusive em questões do aprender, né? Nas dificuldades escolares em que essa criança apresentava, né? Porque não se podia falar, não se podia saber sobre determinados conteúdos. Então, como é saudável, né? Falar a verdade. Falar a verdade. Não esconder a verdade, né? E às vezes os adultos querem, por exemplo, poupar a criança de determinadas frustrações. E esse é um dos grandes problemas que tem acontecido na contemporaneidade, né? A gente quer poupar os nossos filhos, às vezes a gente se sente culpado por expor nossos filhos a determinadas situações tristes, trágicas, e aí a gente acaba produzindo pessoas que são incapazes de conviver com o luto, com a frustração, como nesse caso também. Né? Mas criando uma geração muito frágil, podemos dizer assim, muito mole, né? Então, assim, porque não trabalhou nela essa fortaleza, né? Esse poder de ir além, né? De superação. Com certeza. E também os pais, eles muitas das vezes colocam os filhos como pessoas especiais. É bom, é agradável, mas eles têm que falar não, de vez em quando, falar sim. E esse sim envolve temas, assim. Muitas das vezes o pai naquele momento ele não vai saber abordar o tema, até por desconhecimento de causa. Mas ele fala assim, espera um pouco, deixa eu ver. Vou estudar o tema e te falo. E falar com maior sutileza, procura um profissional e fala assim, olha, meu filho está com uma dúvida, como é que eu posso esclarecer para ele? Porque muitas das vezes esse sujeito mole que a gente fala, ou meio que tristonho, né, não aceita tudo, é porque muitas das vezes esses tipos de abordagem não foram feitos na hora correta, no tempo correto. A idade, como você iniciou a pergunta, não existe uma idade perfeita para todos os assuntos. Existe a exposição ao assunto. Ele apareceu, ele vai virar alvo de pergunta, ele vai virar alvo daquele momento. Então, se você também deixar passar muito tempo, perde-se o sentido. Mas se também você vai correr para falar sem ter um assunto bem tratado, pode cair até no deslize. E a segunda, né, colocação aqui é não crie monstros, trate o assunto com leveza, sem forçar a barra em conceitos bons e ruins. É uma dificuldade, né, assim, que os pais, os cuidadores de crianças enfrentam, porque não se criar monstros significa se sobrepor, vencer os próprios monstros. Então, né, muitas das vezes
e isso nesses anos todos que eu trabalho com clínica de crianças e adolescentes, eu fui me vendo, considerando muito necessário um trabalho também a ser desenvolvido com os cuidadores. Até criei recentemente um projeto, denominado Conexões Maternas, onde a gente, de fato, está querendo cuidar desses cuidadores para que eles possam fazer as pazes com os próprios monstros, para que daí isso seja mais fácil, seja mais leve, tratar das suas questões com seus filhos. Para não perpetuar, de fato, situações não ditas, situações traumáticas, para que a gente possa criar espaços de elaboração, e não de estagnação, de fixação a determinados pontos traumáticos. Não passe esse monstro para as crianças, É porque o monstro em si, quando a gente fala tema tabu ou monstro, a gente tem que pensar que muitas das vezes está mais na gente do que na criança. Com certeza, porque você que fez a primeira barreira do diálogo, por desconhecimento, ou até mesmo por achar que o que você pensa sobre o assunto, o seu filho vai pensar também. Aí vai depender um pouquinho da fala, de como é que você expressa o assunto para ele. Mas de toda forma, a sua criança, o seu filho, ele vai pensar diferente, até mesmo porque as suas experiências de vida são diferentes da experiência de vida dele. E muitas das vezes a forma do diálogo, como eu falei, vai aparecer do nada, não toma idade. Mas muitas das vezes a forma do pai abordar o tema que vira mais tabu ainda. Ele pode criar ali uma forma truculenta de abordar e com isso aí o afastamento fica mais definido. A terceira dica: não leve na brincadeira as perguntas que eles fizerem, por mais bobas que pareçam, pois para eles são importantes. É muito interessante, porque na hora que a gente para ver o adolescente perguntando, muitas vezes a credibilidade não é dada ao primeiro momento. Mas dessa idade perguntando isso? Aí, muitas das vezes aí que já começa o primeiro entrave. Que você fala assim, não vou falar porque eu acho que eu não tenho idade para ouvir. E você acaba criando uma situação maior. E o pai, muitas das vezes, com essa situação de não ter esse diálogo claro, ele acaba esbarrando nessas situações. Como a Daniele falou agora mesmo, essa questão da abordagem, que o pai cria um monstro, da mesma forma se cria essas situações. Porque se eu fico com esse medo de falar e ao mesmo tempo eu não falo, ou até mesmo com medo dele entender equivocadamente, esse meu filho vai pensar assim, o meu pai, ele não sabe, aí que a gente vira e fala assim, por que meu filho sabe mais que eu? Não é que ele sabe mais que você, aí ele vai procurar, ele vai na internet, aí na hora que ele vai nas redes sociais ou nas mídias sociais, ele vai deparar com assuntos que vão desencadear outras situações, outras curiosidades, a gente esbarra muitas das vezes em temas tabus polêmicos ou até mesmo em situações que vão levá-lo a um caminho diferente do que a primeira ideia dele foi. Aí ele vai desvirtuar totalmente o assunto. Interessante. Vamos para a próxima dica. Lembre que os filhos entendem mais aquilo que os pais fazem do que falam. Portanto, não basta conversar sobre as consequências ruins das drogas. Por exemplo, se os pais chegam alcoolizados e brigando em casa. As atitudes precisam ser coerentes com o discurso. Muito importante, né? A questão dessa responsabilidade da família como modelo identificatório da criança e do adolescente, né? Não que os pais precisem ser perfeitos, né? Existe também uma cobrança muito grande em cima dos pais, né? De que eles precisam ser perfeitos, que eles precisam responder a modelos ideais, e isso traz muito sofrimento, né? Muito sentimento de culpa para os pais, né? E para as mães acerca, né? do próprio comportamento do filho, né? Mas, por outro lado, é importante sim, né? Assim, se essa criança, se esse adolescente está construindo a própria identidade, ver os pais, né, como pessoas em crescimento, pessoas que estão lutando, né, por serem melhores, que não são perfeitos, mas estão buscando, né, por serem pessoas melhores, esse já é o grande legado que os pais podem deixar para os seus filhos. E nós vivemos também uma questão muito social de falta de lideranças,
falta de papéis reflexivos, falta de espelhamento. Eu falo em todos os âmbitos, porque os pais são regidos por alguém, os filhos são regidos pelos pais. Então as referências perdidas vão levar nessa lacuna, nesse distanciamento. Aí vai se atrapalhar todo o papel dentro de casa, que o que a gente vê muitas vezes quando a gente depara a questão familiar é do filho não reconhecer os pais como pessoas autênticas de relação limpa, clara. Muitas vezes entre os próprios pais há um diálogo distorcido, há uma forma de vivência muito complicada, e aí isso reflete no comportamento com os filhos. Aí os pais muitas vezes exigem filhos ditos perfeitos, mas a relação deles entre os dois são conturbadas. Realmente, né? O testemunho, ele arrasta, né? Então tem que ter realmente essa coerência, né? Essa postura, buscar ter, né? A Ana Carolina deixou uma pergunta para nós aqui no Facebook, e ela pergunta como saber, né, uma criança está em uma depressão, uma criança de 8 anos, como perceber esses sinais, se ela está ou não com depressão? Enfim, quem vai poder avaliar de uma forma mais precisa vai ser um profissional, né? Aqui a gente pode dar alguns sinais, né? Algumas dicas de como avaliar, né, o seu filho. Uma dos sinais, né, é justamente aquilo que eu estava contando, né, dessa desvitalização de uma criança que não pergunta, que tanto faz, de uma criança que está, muitas das vezes, sendo levada por uma rotina de vida, e hoje em dia essas rotinas estão cada vez mais atoladas de coisas, né? Essas crianças, elas vão para aulas de inglês, aula de futebol, aula disso, daquilo, uma agenda superlotada, e no final de semana mais que nem nós programas que não damos conta, né? E muitas das vezes a gente pergunta para essa criança, né, assim, como que foi sua aula de inglês? E ela, tanto faz, né? Para que isso? Né? O que te interessa? O que me interessa? Né? Então, são sinais que a gente vai percebendo que essa criança não está encontrando muito sentido de viver. Né? Uma criança que está pouco desejosa da vida. Né? Então, uma perda da criatividade, da espontaneidade. Uma criança que para de brincar. Ela passa... Essa questão dos pais, que é a pergunta clássica, né? Como eu vou saber que meu filho está doente? Aí que a gente fala, os pais, quando eles estão presentes, eles estão ausentes muitas das vezes. Porque os filhos, a gente trabalha muito essa questão visual, mas estamos perdendo a feição do rosto do outro com o tempo. E não estamos identificando sinais de sofrimento no olhar do outro. Que os filhos, os pais, quando você depara com pessoas com maior idade, você pergunta assim... Como é que você identificava, seu pai sabia que você estava fazendo bagunça? Ele olhava para mim, eu ficava quieto, quer dizer... Só o olhar já dizia tudo. Hoje os pais muitas vezes confundem o olhar dos filhos e os filhos para com os pais. Então a criança, como a gente percebe, ela vai ficar com esses sinais todos que a Daniela falou, mas o principal, ela perde o desejo pelas atividades que seriam mais prazerosas da idade. Então aí é um sinal alarmante, é claro. Primeiramente, não se cria ali, falar assim, olha, meu filho tem essa. Não, vamos procurar o profissional, olhar, primeiramente identificar mais sinais, ver se esses sinais têm consistência e durabilidade. Aí sim. Estou com outra pergunta aqui no Instagram. Graças a Deus o povo está participando, é para participar mesmo, viu, gente? A Viviane Egídia, ela diz, oi, estou passando por um momento de transição da minha filha de 11 anos, e esse tema é enviado por Deus a vocês. Hoje eu estou muito chateada, porque por mais que eu ensine e demonstre, ela não se interessa. Começa e não termina. Começou balé, não quis mais. Quis fazer basquete e agora está perdendo o interesse. Não quero ser uma mãe que fica comandando o tempo todo, mas se não fala, ela não faz. Até mesmo quando vai ao banheiro fazer xixi, se eu não falar que tem que enxugar, ela não faz. Olha a situação. É um quadro... Que dizer para esta mãe? Pois é. Refletir mesmo, né, assim, sobre o que a criança, né, está dizendo com esse comportamento. Né? Muitas das vezes uma aproximação, um diálogo,
né? Revelar para ela, filha, estou preocupada, né? Vamos conversar, né, sobre isso que está acontecendo, né? Tô vendo esse desinteresse seu por essas coisas, né? Mas eu queria saber de você, né? O que você gosta, o que você está buscando, né? De fato, valorizar o gesto espontâneo dessa criança, que muitas das vezes não é ouvido, a gente quer suprir, a gente quer, né, colocar essas crianças dentro das nossas expectativas, né, daquilo que a gente sonha, e a gente sonha muito, né, pelos nossos filhos, e muitas das vezes a gente acaba atropelando mesmo, né, assim, o que eles de fato sonham, né, e é isso mesmo, né, assim, se disponibilizar para acolher esse desejo, né, essa palavra da criança. Bom, gente, o assunto está muito bom, né? Teria mais coisas para falar, mas vamos para o nosso intervalo, né? Eu agradeço a vocês a participação, a colaboração, mas vocês ainda vão ficar aqui, viu? Para provar um pedacinho do bolo. E já vamos acompanhar a receita. Como fazer esse bolinho bem casado? Espero você. Até já. Estamos de volta com Manhã Viva. Eu estou aqui na minha cozinha, que eu gosto tanto de vir para essa cozinha. Aqui hoje vamos fazer esse bolo, né? É um bolo bem casado, né? Quando a gente vai nos casamentos e no final tem aquela lembrancinha assim quadradinha, aí você fala, ai meu Deus, mas dá para comer um só? Eu quero comer 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui a Amanda, né? Amanda, bem-vinda mais uma vez aqui no Manhã Viva. A Amanda estava me falando que não era eu que apresentava ainda não, fez um bolo de churros, né, Amanda? Foi, no ano passado. E teve muita gente pegando a receita. Muito sucesso, não é? O bolo. Graças a Deus, espero que você também vá lá depois, né, entrar em contato aqui lá no site dela, Pedacinho Doce, www.pedacinhodoce.com.br. Vê a receita e faça as encomendas também, né? Justamente. Porque dá para fazer pequenininho e fazer maior. Dá para né, fazer Amanda? dos dois. Tem até uma história, né, do Bem Casado. Ele existe há mais de 100 anos. Ó, eu não sabia não. Existe há mais de 100 anos e qual que é a história? Representa a união de duas partes. E quando os dois se unem pela cumplicidade do matrimônio, por isso a história de dar um bem casado, que dizem que dá sorte para os convidados. E para os convidados também terem essa mesma sorte dos casais, eles precisam fazer um pedido antes da primeira mordida. Então essa é a história do bem casado que se tanto entrega nos casamentos. Só que hoje eu vou fazer uma versão de um bolo maior, tenho ele aqui no mini, e aí vai dar criatividade, olha, gente, né, Rose? que gracinha, que a gente aqui, pode trabalhar. Ele já está pronto. Como que é? Fisales. Fisales. Isso. Essa frutinha chama fisales. Ela é uma fruta importada, Sim. né? Ela não é própria do Brasil. E ela está enfeitando aqui muito. A cor dela combinou com o creme. Muito bonito. Como que é a receita? A receita ela vai estar disponível no site. É uma receita que leva um pão de ló, doce de leite e açúcar. É muito simples essa receita de fazer. Hoje a gente não vai molhar, porque eu quero ele um pouco mais firme por causa da decoração. Mas pode ficar à vontade, pode colocar uma calda de baunilha, uma calda de água com açúcar. E lá no site também tem a receita um pouquinho completa. de guaraná também, né? O guaraná também dá uma olhadinha no bolo. O guaraná costuma fermentar um pouco, a gente é? não gosta de usar, mas fica... É bom saber, viu, gente? Eu não costuma sabia, já tinha fermentar. usado, né? O guaraná em alguns bolos, assim, para dar uma olhadinha. Mas depois de um tempo ele costuma dar uma fermentada. O bom é a calda de açúcar com água ou uma calda de baunilha, é o mais Ou como você usável. fez aquele outro dia, né? Pega um Com pouquinho uma de calda geleia, de cerejas, né? Aquela de frutas geleinha. vermelhas, a geleia de frutas vermelhas também, ou morango. Então aí pode mudar a receita conforme o gosto da pessoa. Então hoje a gente vai fazer ele com 3 andares, mas pode fazer 4, 5, o tamanho que quiser, fazer uma quiser. torre Pode aqui, fazer ó. uma torre. Cuidado só para não... Viu, Rei? No seu não casamento cai. tem que ter bem casado, hein? Isso. O Rei tá aqui atrás das câmeras, se preparando, já tá noivo, né? Então aqui, Rose, a gente vai colocar uma camada bem generosa de doce de leite. Eu gosto de começar a colocar no centro e depois a gente vai espalhando quando ele cai. Esse doce de leite, você preparou ele ou você já Doce de leite pronto? esse aqui é pronto, mas a gente pode fazer também. Também fica bem saboroso, Fica. né? Escolhe um doce de leite de boa qualidade, bate um pouco na batedeira para ele ficar com essa consistência. Vocês estão com água na boca? Isso é bom. Ai, meu Deus do céu.
Eu só vou ficar com a água na boca, porque não vai dar para experimentar. Não, mas na próxima a gente vai fazer uma receita para você, exclusiva. Tá bom. Aí a gente aqui vai montando, né? Vai montando, dá uma ajeitada. Eu sempre gosto de colocar esse lado mais perfeitinho, porque depois, pro final, ó, a gente vira, ele tá sempre... Outra camada. Outra camada. Quem também quiser colocar ameixa no meio Pode também. colocar ameixa, fica uma delícia. Coco. Fruta. Também fica bom, muito bom. Nozes, castanhas. Aí é o que a criatividade mandar, Rose. A criatividade que manda. Isso. E você está tendo muitas encomendas lá, Amanda? Sim, muito. Legal. E esse Graças bem a Deus. casado maior também nessa versão? Também. Tem muitos também? Aniversários, casamentos, almoços, e agora Dia das Mães, né? Uhum. Muita gente pede, né? Para Muita levar um gente bolinho pede. para mamãe. Tem aqueles que não são muito amáveis com a cozinha, né? Não combina muito. Uhum. Aí a gente tá aí para isso, né? Para ajudar essas pessoas, Para ajudar, né? justamente. Trabalha a semana Olha, toda, gente. não tem tempo, a gente acaba ajudando. Pode aqui Meu também, Deus Rose, do se céu, não vai- quiser cobrir ele todo, pode deixar ele tipo naked cake, né? Que é o bolo pelado que tá tanto Pelado. usando agora também. Enfeitar com frutas, Enfeitar né? Que com fica tão frutas bonito. fica muito bonito, morango. Tem uma história também, esse bolo pelado? Tem a história do bolo pelado, né? Qual que é Na a verdade, tem algumas histórias, mas dizem que é a história do bolo que não deu certo. Ah, é? Que era para cobrir e que ele não deu certo. Então ficou pelado e hoje faz tanto sucesso, né? Pois é, porque E- antes e a gente não via, né? Bolo Não sem via. cobertura de jeito E nenhum. eu, para ser sincera, eu gosto mais do bolo pelado do que muito armadinho. Eu costumo dizer que menos é mais, né? Uhum. A simplicidade também dá para fazer uma coisa elegante e bonito. Pois é, gente. Olha, tá ficando bonito aqui o bem casado. Então, ó, a gente pode deixar ele assim, polvilhar açúcar, fazer uma decoração, ou a gente pode completar ele e fechar ele igual tá ali, que dá até uma dó de fechar, né? Porque tá tão bonito. É mesmo, porque a massa tá tão bonita. E tem alguns segredinhos também, que depois que a gente glaça ele todo e vai fazer toda a cobertura, a gente pode levar ele para dar uma firmada e dar uma prensada nele também, que na próxima, lá no site tem ensinando, e na próxima... A prensada é próxima você vez- fazer... É prensar o bolo para ele não cair, né? Tem o segredinho da prensa. A gente coloca ele numa forma com um filme ou um plástico, dá uma prensada nele, leva na geladeira por 6, 9 horas. Depois a gente pode transportar o bolo. Olha Para que não correr risco de interessante. chegar na festa o bolo desmontado, né? Aí Tem depois, algumas antes histórias de engraçadas. levar pra festa, você tira o Isso. plástico. Isso, e entrega ele. Porque tem algumas histórias engraçadas de quando as primeiras entregas o bolo desmonta, né? Ixi. Até que você vai aprender. Então aqui, ó, é um trabalho de paciência, a gente vai alisando o doce de leite com muito cuidado e sempre paciência. Aqui eu vou virar um pouquinho só para... Gente, graças a Deus, nós temos bastante perguntas aqui no Facebook, né? As pessoas estão interessadas. Realmente é um assunto muito interessante para ajudar as mães, né? Ajudar os seus filhos, como abordar o seu filho, como sentar, como conversar, né? Então, assim, depois os psicólogos vão estar respondendo essas perguntas. Então, não deu tempo da gente fazer mais perguntas aqui, né? Tem pessoas perguntando, sua filha que está com 15 anos, olha, nós vamos dar a resposta mais tarde, né, para você também saber, né, se orientar, que postura tomar diante dessas adversidades, muitas vezes, que você enfrenta, que não sabe como agir, como reagir, né, Amanda? É. E Amanda, você é mãe também? Sou mãe, tenho um filho, ele tem 11 anos, E aí? João Vitor. Como que você conversa? A gente conversa numa boa. É? Assim, a gente conversa, ele pergunta muito, fiquei satisfeita em saber, né? Que quando a criança pergunta é um sinal de que está saudável. E ele é muito inteligente, então assim, não tem como não conversar. É uma criança muito inteligente, muito curioso e é uma criança esperta, né? Então assim, a gente conversa muito. E você sempre soube responder? Ou já teve Às algum vezes momento dá que uma você engasgada, tava né? uma Uma saia dificuldade, justa? uma saia justa. Mas aí você tem que pensar rápido e
Pensar rápido, agir rápido. Pensar rápido e esperar que seja a resposta mais correta, que é difícil, né? A gente costuma dar conselho para as outras pessoas, né? Eu sou pedagoga de formação, então dar conselho para outra mãe é fácil. Agora, quando é com o seu filho, é mais complicado, né? Com certeza. Mas gente... Você tem alguma dúvida que você gostaria de tirar com eles? Não, já tiraram tudo. Olha, que bom, hein? Explicaram Viu? bem. É um sinal que o programa foi ótimo. Então aqui, esse é um açúcar, Rose, que é um açúcar que a gente chama de açúcar impalpável ou açúcar gelado, para dar aquele efeito e não se misturar e não desmanchar depois. Por que falar açúcar gelado? É um açúcar que é próprio para ir na geladeira, que é próprio para glaçar, próprio para ter essa textura ali e ele não E quando for comprar, como que a gente encontra o nome dele? O nome dele vai estar escrito como açúcar gelado ou açúcar impalpável. E na própria embalagem vem escrito assim, próprio para chantilly, para glaçagem, para coberturas de bolos. Olha, ou gente, de biscoitos. Que legal, hein? Aí aqui é simples. Dá parecendo tá uma nevezinha, né, em cima do bolo. Olha que delícia. Joga. Vocês podem chegar aqui perto da cozinha, sem medo. Podem vir. A Daniela tá com uma cara assim, ai meu Deus. Nossa. Não tem problema, depois faz uma corrida. Isso, vai na academia. Né, Cleiton? Cozinhar é uma arte, né? Ai, eu digo que é uma arte, é confeitaria. E é interessante, né? Porque você deixou, né, a sua profissão como pedagoga para seguir esse ramo. O ramo da confeitaria. Por quê? Eu acho que é de família. O meu avô tinha uma fábrica de doces há muitos anos atrás. Eu acho que veio o gosto, assim, pelo doce. Então, eu acho que é desde menina. Por vê-lo fazendo, né? Um talento. Eu acredito que já está no DNA, essa paixão pelo doce. Por isso, Rose, que ela aborda bem o filho dela, né? Ela sabe levar, né? Ela tá ali sabe também. costurar. Porque... Aqui, Rose, a gente vai fazer diferente. Eu vou deixar uma rosa. E como essa não é aquela rosa comestível que a gente pode ensinar no próximo programa, eu gosto de colocar, mas sempre colocar um papel filme para não fazer o contato. A gente embala aqui com papel filme ou o que tiver em casa para proteger. E aqui a decoração vai da criatividade da pessoa. A gente coloca uma rosa, pode colocar umas pétalas, a gente colocou essa aqui caindo. Pode colocar morangos, pode colocar as frutas. Que lindo, né, gente? Olha, ficou pronto o bolo bem casado, que hoje nós aprendemos a história. A história do bem casado. E aí, vamos partir o bolo? Vamos. Os nossos convidados, ai meu Deus, até dó desmanchar, né? Mas nós vamos desmanchar, uai, tem que comer. Não, mas o gostoso é desmanchar. Tem a faca, né? Tem uma faquinha aqui. Corta aí, você que é a dona do bolo. E eu gostaria mais uma vez que vocês deixassem uma mensagem final, então, para essas mães, né, que estão até fazendo perguntas, né, nesse assunto, para direcioná-las. A pergunta sempre das mães vão ser iguais que fez as perguntas. Olha, meu filho está assim, é problemático. O que a gente sempre vai indicar, procure um profissional. Olhe, conheça seu filho. Porque você conhecer seu filho, você não perde ele para nada, não perde para droga, não perde para jogos. E o mais importante, mantenha uma linha de diálogo. Deixe essa porta sempre aberta, busque seu filho nas madrugadas, durante o dia, nos momentos de lazer, nos conflitos, porque uma hora ele vai ver que essa porta está aberta e vai voltar. Né? Muito bem. E aí, Daniele? Concordo, né, que é muito importante estar procurando um profissional, né, em caso de dúvidas, de necessidades. E confie na sua capacidade também de escuta da criança, do adolescente. Né? A infância, então, né, é um momento mais importante de formação da identidade. E como eu disse, vai reverberar no comportamento adolescente, no comportamento adulto. Então, cuide dessa infância, cuide da sua infância que existe dentro de você e da criança que tem dentro da sua casa. Só observando, o que o seu filho pergunta para você hoje, talvez você perguntou para os seus pais lá atrás, ou teve vergonha de perguntar. Então, não tem esse tabu, pode responder sem medo, só não seja afoito, porque muitas vezes responde o que não deve. Com certeza. Bom, gente,
Muito obrigada a você que esteve conosco, sua participação. Lembrando mais uma vez, a sua pergunta será respondida, tá bom? Fica tranquilo, depois os psicólogos irão responder. Um beijo, Deus abençoe e até sexta-feira, se Deus quiser. Passa o tempo, venta o vento lento, pouso desta vida sobre todos nós. Reza, reza, passo a passo, março é braço que afasta a estação do sol maior. Folha a folha, imenso rubro, mês de outubro, outro sonho. CançãoNovaPlay.com. Assine já!